Oi, Daniel, tudo bem? Muito obrigado por falar aqui com a gente de Splash. O Guto tá bombando aí em Família Tudo. Temos muito o que conversar, não é? Temos muito papo, um prazer aqui falar com vocês, todo mundo que está assistindo a gente. E vamos que vamos falar de família tudo, vamos falar de Guto, vamos falar de Júlio, falar de tudo. É certo. E para começar, né, Bruna, a gente queria resgatar um pouquinho também, você já até citou o Júlio agora. Você já tá na TV há um bom tempo, mas ficou muito conhecido ou ganhou mais evidência ainda do grande público no ano passado, do ano passado para cá, porque emendou duas novelas, né, que é O Amor Perfeito e agora Família Tudo, com dois personagens muito populares, o Júlio e o Guto. Como você tem percebido esse momento da sua carreira? É um momento de virada? Eu fico muito feliz, assim, olhando para trás, eu estreiei em 2017 com o Novo Mundo, né, com o Dom Miguel fazendo a primeira fase da novela. Foi uma novela linda que eu aprendi muito, assim, ficava observando, né, todo mundo ali trabalhando, Chay, Letícia, Guilherme Piva. Foi uma novela que eu pude observar muito e aprender. Mas realmente eu sinto que do ano passado para cá é como se fosse uma nova fase, assim. Acho que até o Salve-se Quem Puder, até o Tarantino, eu fiz personagens mais jovens, assim, porque eu também era mais jovem. E apesar de todo mundo falar que eu ainda aparento mais jovem, mas eu acho que agora eu estou jovem adulto. Até o Tarantino era jovem jovem. Então, tanto o Miguel de Novo Mundo como o Alex, que foi meu primeiro protagonista da Malhação, e o Rob Lowe, da Eu, a Vó e a Boi, né, do Miguel Falabella, e depois o Tarantino, foram personagens, eu acho, mais juvenis, e foram maravilhosos, assim, para mim. Imagina o quanto eu aprendi numa Malhação fazendo 284 capítulos, de segunda a sexta. A gente hoje em dia, como é o nome? Eu ia falar Salve Quem Puder, mas Salve Quem Puder foi um pouco menor por conta da pandemia. Mas Família é Tudo tem 179 episódios e todo mundo acha grande. Imagina uma Malhação de 284. Então foi um aprendizado assim imensurável. E acabou formando uma família. Todo mundo quando se encontra. Ontem, por exemplo, encontrei almoçando lá no Projac com a Natália Grimberg, que foi a minha diretora na Malhação. A gente tem um sentimentozinho tipo Lost, assim, quando vivemos uma coisa muito específica juntos e aí cada um seguiu o seu caminho, e esses reencontros são muito legais, assim, como foi reencontrar o Carmo em Amor Perfeito, que tinha feito a Malhação comigo, Bucaça, e agora a Mariana Armelini. Mas sim, eu sou um pouco prolixo, tá, gente? Às vezes eu divago, mas vamos voltar. Mas sim, eu acho Tranquilo. que o Júlio foi é, o meu personagem mais maduro, assim, né? Até então, porque ele era um advogado formado, apesar de ser um advogado jovem, ele era um personagem mais denso, foi abandonado pelo pai, filho bastardo, a mãe escondeu esse segredo dele a vida inteira, e tinha todo o plot de defender a Maria, que era, né, foi presa injustamente. Então foi um personagem muito denso. E quando veio o convite para fazer o Guto, eu fiquei muito feliz, porque era exatamente o oposto do Júlio. É um personagem solar, é um personagem que tem uma fofura. Ele não é denso, ele é tímido, mas ele é um personagem que eu consigo me divertir em cena, que eu consigo brincar. Então, ter o privilégio de fazer dois personagens assim tão opostos na sequência, né? O Guto era conhecido por ter uma oratória perfeita, era um advogado, né? Na cena final do tribunal, eram bifes e bifes de palavras que eu não sabia nem o significado, que eu tive que estudar muito. É... E o Guto mal consegue falar às vezes, de tão nervoso, gagueja. Então tá sendo muito bom, assim, fazer na sequência o Guto do Júlio. Fico muito feliz com esse novo momento da minha carreira, das pessoas estarem, as pessoas que não me conheceram na primeira fase, digamos assim, mais jovem, estão me conhecendo agora, e tem também o público que já me conhece. Então fico muito feliz quando a galera no Instagram, no Twitter fala: pô, te conheci a partir da Malhação, te conheci a partir de Eu, a Voia Boi, e os mais antigos te conheci desde o teatro ou do filme, ou do Dom Miguel, que foi o meu primeiro na TV. E você falou disso, da sua trajetória antes, era bem isso que a gente queria falar, né? Você começou aí na TV, em Novo Mundo, mas como foi a trajetória antes de Novo Mundo, né? Como é que o Daniel começou a atuar, de onde veio essa vontade? Veio desde a infância? Conta um pouquinho pra gente. Nossa, exato. O Dom Miguel é a pontinha do iceberg, onde todo mundo consegue ver onde começou, mas a minha história assim com a atuação começou bem antes.
Começou na infância, em Campos dos Goytacazes, que é a minha cidade, interior do Rio. E começou com um sonho muito impossível, assim, porque, né, cidade do interior, eu não tinha acesso a nada de cultura praticamente, não conhecia ninguém do Rio. E comecei, mas a minha forma de me conectar era através dos filmes e novelas, assim. Acho que principalmente as novelas, porque era a minha única conexão direta com a arte, com o entretenimento, com ter acesso a sentimentos que eu estava sentindo através de outros personagens. Então, quando eu descobri isso, eu falei, caramba, que maneiro isso. E aí fui me dando conta de que eu queria estar do outro lado, porque estava tão gostoso assistir, só que não estava completo ainda. Eu ia me sentir realizado quando eu pudesse fazer os outros sentirem o que eu estava sentindo. E aí, a partir disso, comecei a ver muitas entrevistas de vários atores que eu admirava, e sempre vinha o nome da CAL, Casa das Artes de Laranjeiras. Eu vi o Murilo Benício, fiz CAL, Camila Morgado, CAL, Ana Beatriz Nogueira, CAL, Paulo Gustavo, CAL, Fábio Porchat, CAL. E CAL, o que tem nessa CAL, gente? Que todo mundo deve ter alguma coisa lá que eu vou aprender lá. E como eu não tinha, né, nada em Campos para começar, eu realmente só comecei quando eu terminei o ensino médio e juntei uma grana, montei uns blogs com os amigos na época do ensino médio, juntei dinheiro e tinha dinheiro para ficar um ano só aqui no Rio fazendo cal. E aí eu me mudei em 2013 para cal e graças a Deus hoje são 12 anos aqui. Me formei lá, aprendi muito lá, né? Meu início assim de entender o que era o teatro, o que era Shakespeare, Nelson Rodrigues, Chekhov, tudo foi na cal. E, e aí, a partir de lá, no finalzinho da cal, assim, eu fiz um teste para um filme, o Fala Comigo, do Felipe Scholl, e esse filme me abriu muitas portas, assim, foi um coadjuvante, mas um coadjuvante bem legal, assim, um personagem que eu pude mostrar um pouco do meu trabalho, e esse filme foi para festivais, ganhou melhor filme do Festival do Rio, de 2016, eu fui indicado a melhor ator coadjuvante, eu acho que a partir dali a bolha começou a ver, esse menino, 20 anos, se formou, já tinha feito várias peças também, mas eu acho que a partir desse filme que começaram a surgir oportunidades de teste, que aí veio o teste para fazer o Dom Miguel em Novo Mundo, veio o convite para fazer a Trupe Cena, que foi um projeto da Globo de desenvolvimento dos atores que eles estavam querendo que se desenvolvessem na empresa, né? Que eu fiz uma peça lá, que a gente ensaiou 3 meses. Eu acho que tudo começou assim a partir do filme, do Fala Comigo. Mas como sua família via isso? Porque sair do interior ali, ir para a capital. Claro, Campos não é tão longe, né? Dá o quê? Umas 3, 4 horas de. Umas 4 Um pouco horinhas, mais, umas 4 horas de viagem, né? Até chegar na capital. Mas você falou que não tinha conhecidos aqui. Então, como sua família via isso? E a gente sabe que viver de atuação no Brasil nem sempre é muito fácil, ainda mais, né, quando você está começando. Como sua família, seus pais enxergavam isso? Foi um processo, assim, foi realmente um processo. Quando eu comecei a falar sobre isso, acho que eu tinha eu já falava desde muito pequeno, né? Mas ninguém levava muito a sério. Que nem fala que ia ser astronauta. Então, daqui a pouco vai chegar no ensino médio, vai passar, vai querer ser médico, advogado, sei lá. E aí não foi passando, foi só crescendo. Aí eu lembro que na 8ª série, estava prestes a ir para o ensino médio, eu tive uma conversa séria e falei, agora faltam 3 aninhos só, primeiro, segundo, terceiro, para me formar. E eu, quando eu me formar, eu vou pro Rio e vou fazer cal. E eles ficaram tipo, mas vai fazer cal como, filho? Pelo amor de Deus, a gente já mal consegue pagar a sua escola aqui, que a cal é 5 vezes o preço que a gente paga da mensalidade da sua escola, a gente não tem dinheiro, não conhece ninguém no Rio, vai morar onde, como, por quê, né? E aí ficaram assustados, mas eles foram vendo que, porque eu não peguei isso, falei, é realmente muito difícil, vou procurar outra coisa. Eu falei, não, então vamos, solução, não tem dinheiro, então vou trabalhar. E aí eu conciliei meu ensino médio com esses blogs, montei 8 blogs, juntei amigos e realmente isso virou uma fonte de renda para mim. Então, em 3 anos, eu consegui juntar um dinheiro para viver um ano no Rio e viver assim de uma forma privilegiada, fazendo CAL, que é uma faculdade, né, uma escola de teatro cara, morava no Flamengo, tendo uma vida, claro, simples, né? Muita quentinha, muito ônibus, muito metrô, BRT, tudo. Mas eu falei, eu quero fazer cal. Eu estava invocado com cal. E queria morar perto, para ir a pé e estar próximo, assim.
E aí eles foram entendendo, porque eles foram vendo, ok, ele foi pro primeiro ano do ensino médio, segundo ano, terceiro ano do ensino médio. E ele tá trabalhando, literalmente. E eu fui levando, trazendo dinheiro, sabe? Graças a Deus não precisava usar esse dinheiro para ajudar em casa, mas fui acumulando um dinheiro que eles falaram, caraca, isso é sério, né? Você realmente tá juntando isso. E aí, a partir disso, eles foram vendo que era sério. E aí, quando chegou lá no terceiro ano, que já estava na porta para ir, eles realmente já tinham processado tudo isso. Eles tiveram 3 anos para processar, mas ficaram muito preocupados, mas entenderam que não ia ter outro jeito a não ser me apoiar. E eles me apoiaram 100%, assim, me ajudaram com tudo. E até hoje são muito presentes assim na minha vida. Hoje eles moram em Macaé, que é um pouquinho mais perto, umas 3 horinhas. Mas sempre estão aqui em casa, sempre foram assistir todas as minhas peças, desde a primeirona na Cal, lá em 2013. Então, a partir do momento que eles realmente entenderam que era sério, eles falaram, não, então vamos te apoiar 100%. Minha mãe, então, nossa, moveu mundos e fundos. Ela trabalhou no comércio, como, né, em loja, no shopping, até um pouco antes da Malhação, para me ajudar, né, porque quando eu vim para o Rio, eu tinha acumulado esse dinheiro. E aí depois, assim, eu não estava mais nos blogs, então não tinha como trabalhar com isso. E minha mãe, pô, falou, não, vamos embora, você tá aí na Cal, tá gostando. Ela viu as peças, falou, não, se é isso que você ama, eu tô com você. E foi dando o jeito deles para me ajudar também. Então, foi um processo. Que legal ver que esse processo deu certo, né? Você tá em Família Tudo, fazendo sucesso. E uma coisa que você falou que eu gostei muito é que você assistia muita novela, você é noveleiro, como Muito. a gente, então, né? E Família Tudo tem muita referência de novela, né? Principalmente novelas mexicanas, Thalia, Betty a Feia, principalmente esse núcleo ali onde você está inserido. Eu queria saber como é que foi a construção do Guto, se você buscou um pouco essa referência nessas novelas mexicanas. Olha, eu acho que não necessariamente nas mexicanas, porque mexicanas eu não via tanto. Mas, querendo ou não, as novelas da Globo também bebem nessa fonte há muitos anos. Então, as novelas da minha infância que me marcaram muito. Pé na Jaca, Bang Bang, Caras e Bocas. Eu acho que Família Tudo tem um pouco desse universo, assim, das novelas das sete tradicionais, sabe? Dos anos 2000. Não tem como não lembrar de Pé na Jaca, assim, que realmente foi a novela que mais me marcou. E o Murilo Benício, que é um dos atores que eu tenho como referência, assim, que eu sou muito fã, fazia um nerd que gaguejava. Então, assim, quando chegou o Guto, eu falei, caraca, tá tudo aqui dentro, sabe? Do que eu vi, ficou de referência, do que eu vi em filmes também. Eu sou apaixonado por The Office, que também tem um pouco dessa linguagem que a Mancini Music traz, do estagiário, de situações meio constrangedoras, de vergonha alheia, né, no escritório de trabalho. Então, eu sinto que eu não bebi de uma fonte só, mas de tudo que eu consumi até hoje. E quando chegou o Guto, eu não fui atrás de novas referências. Eu acho que eu já tinha, da minha vivência, né, como de espectador mesmo, já me bastaram. E aí, a partir do texto do Daniel, que é maravilhoso, e pelo texto também você já começa a sacar. Eu lembro que quando eu recebi os 2, 3 primeiros blocos, eu já entendi o Guto, eu já mapeei. Claro que é uma obra aberta, e o personagem pode ir para vários lugares, mas já dava para... Sabe quando você sente o personagem? Pelos primeiros episódios, assim, eu já senti a coisa dele ser apaixonado, da Lupita, da timidez, do estagiário querendo vencer na vida. E fiquei apaixonado pelo personagem, né? Na época eu ainda estava no Júlio e fiquei felizão, amarradão, né? Primeiro porque sou jovem, apesar de ter já começado desde 2017, né, nas novelas, mas sinto que a minha carreira está só começando e poder emendar um trabalho no outro é um privilégio, assim, um presente, ainda mais com personagens tão diferentes. E você falou aí sobre ser noveleiro, a gente ainda continuando nesse tema, mais ou menos, a gente sabe que noveleiro gosta de shippar, principalmente nas novelas do Daniel Ortiz. E em Família é Tudo tem muitos chips, né? O maior chip do Guto é ele com a Lupita, mas eu vejo muito nas redes sociais que tem uma outra torcida que é por Guto e Mila. Eu queria saber, assim, do Daniel noveleiro e fã da novela, para quem vai a torcida e como tem sido construir esses pares com a Daphne e com a Ana Hikari. Pô, tá sendo um presente, assim. A Daphne e a Ana já estavam assim no meu radar de atrizes que eu queria muito trabalhar, porque sou um grande fã assim das cinco, né, o que elas fizeram nas Five, na Malhação, foi histórico. Acho muito bonito o trabalho delas, a sensibilidade que cada uma tem.
Já tinha tido a oportunidade de trabalhar com a Islane num curta-metragem que a gente fez junto na época da pandemia. E gostei muito, e tinha, né, ainda falta Manu e Gabi, que eu quero trabalhar, mas quando eu soube que ia fazer essa novela com a Daphne, e nem tinha ideia de que eu ia contracenar muito com a Ana, então foi uma surpresa, assim, porque eu imaginava que eu ia contracenar muito com a Daphne, já sabia, e já fiquei muito feliz, mandei uma mensagem para ela que eu estava amarradão, e depois que eu fiquei sabendo, né, no núcleo da gravadora, que eu ia estar com a Ana também, foi muito legal. A gente realmente criou uma parceria que vai além da cena, assim, do trabalho. A gente virou muito amigo, troca muito. Estamos combinando de almoçar daqui a pouco, que eu tô indo para lá quando acabar aqui. E a minha torcida vai para Guto e Lupita, não tem como, porque a essência do personagem tá aí. Mas é o que eu falei também, obra aberta. Então, a gente nunca sabe para onde vai. Vejo que tem uma torcida muito grande na internet para o Guto e a Mila terem aí alguma coisa. Mas a minha torcida vai para Guto e Lupita, porque tem que defender o meu personagem que está lutando por isso desde o início da novela, já passou por tudo. E olha que a gente ainda está na metade da novela, ainda tem muita coisa para ele passar ainda. Acho que no final ele tem que ser feliz, né? O menino, coitado, está sofrendo horrores. O Guto, ele passa por muitas enrascadas, né? Quase diariamente a gente acompanha aí. Faz a gente rir muito e muitas cenas também sem camisa. Teve Ele isso. resgata aquilo ali do galã descamisado, que sempre foi muito presente na novela das sete, né? Nos anos 90, 2000. Como tem sido para você gravar essas cenas que exploram mais a sensualidade e também a repercussão delas, né? Porque elas repercutem bastante ali no Twitter, nas redes sociais. Foi uma surpresa, assim, para mim. Quando eu comecei a sentir que a novela, o Chicão traz bem isso, né, da coisa do cara mais bruto, parrudo, uma coisa meio Marcos Pasquim, né, Humberto Martins. E aí eu comecei a sentir essa vibe, mas não imaginava que ia chegar até o Guto. E aí quando chegaram esses episódios, esses capítulos, eu falei, vamos lá, e realmente faz sentido ali na história, para essas situações, né, de humor, de constrangimento que ele passa. Mas fiquei muito surpreso assim com a repercussão. Mas levei numa boa, porque é isso, né? Eu, como noveleiro, sei com as novelas das sete têm essa pegada, né? Várias e várias. Então cresci assistindo e sempre quis estar do outro lado de todas as maneiras possíveis. E agora eu estou tendo a experiência, né? O Júlio eu só vivi engravatado com 1 milhão de camadas, gravata, terno, colete, bolsa. E o Guto tem esses momentos que ele fica mais descamisado e tá tudo bem também, tá tudo certo. Dois extremos, né? Por isso que eu tô falando, é um privilégio em todo sentido, porque é extremo em tudo. É na oratória pra gagueira, é do todo vestido por fazer sem camisa. É muito legal, assim. A gente, como ator, só quer isso, é fazer personagens legais que se conectem com o público e que são diferentes, né? Porque a gente fica motivado a fazer. É uma novela que eu vou gravar muito feliz, assim como o Júlio eu ia gravar muito feliz. E dois personagens que, inicialmente, assim, não teriam essa... Não são protagonistas, né? O Júlio e o Guto são personagens ali importantes desde o início, né? Quando eu soube que ia fazer os dois, mas que não tinha essa previsão de crescer ao longo da trama. E fico muito feliz de ver que as pessoas se conectaram tanto com o Júlio quanto com o Guto, e os personagens estão crescendo, né? O Júlio já fechou o ciclo dele, mas fico muito feliz olhando a minha trajetória em Amor Perfeito, o que eu construí lá, e a repercussão do público, como eles acolheram, e a mesma coisa com Família Tudo. Fico, assim, realmente só agradeço. Mas as cenas do Guto sem camisa têm feito sucesso nas redes sociais. E eu queria saber como é que você abraça isso. Você abraça o rótulo de galã ou de símbolo sexual? Eu dou risada, gente, porque assim, eu tô aqui dando entrevista com vocês, às vezes me olhando e falando assim, gente, esse ângulo meu, tô um horror. Então, assim, eu realmente acho graça, porque eu não consigo me ver assim, mas realmente teve uma repercussão muito grande e foi chegando e eu falei, ok, é uma coisa que as pessoas têm uma visão sobre a gente, né? Mas eu realmente ainda eu não consigo, sabe, não me olho no espelho e falo, nossa, eu sou um galã, eu quis fazer essa cena sem camisa, uau! Não, mas fico feliz que as pessoas estão achando legal, estão gostando. E eu dou muita risada, cara. No Twitter, então,
Tem gente que leva a sério, que eu dou risada de tudo. Até a galera passa do ponto em alguns comentários, assim. A imaginação das pessoas vai longe, mas eu acho engraçado, eu dou risada. E graças a Deus tem a Hannah, também é uma parceiraça, assim, que leva tudo na brincadeira também, dá risada comigo. A gente fica rindo junto, vendo os tweets. Assim como o Godoy e a Raíssa também, que se divertem vendo essa repercussão. E é isso, nosso trabalho, pô, só de saber que o nosso trabalho está chegando a ponto de repercutir, das pessoas comentarem, repostarem, falarem, é isso que a gente quer como artista, né? Fazer trabalhos que vão se conectar com as pessoas. Você falou aí de alguns comentários, mas já recebeu comentário ousado? É porque eles marcam às vezes, né? Fazem os comentários e ainda marcam @, então chega a notificação assim. Literalmente não tem nem como não ver. Mas eu dou risada, eu acho tudo muito engraçado, acho as pessoas muito criativas e é isso. Acho legal, fico feliz assim de ver que a galera tá curtindo, tá rindo. Porque é isso, a proposta de uma novela das 7 é emocionar, claro, mas acima de tudo o horário das 7 tem uma marca de fazer, é o horário que a galera tá querendo rir, tá querendo se divertir, é um horário que permite novelas mais leves, né? É o horário que as pessoas estão chegando em casa dos trabalhos, se preparando para jantar, a família tá meio junta, meio cada um fazendo suas coisas para se organizar e jantar junto. E acho que essa novela, ela tem bem essa vibe, sabe? Eu fico feliz de tá conseguindo do pessoal se conectar com a novela e com o Guto também, com o núcleo ali todo, com a Lupita, com o Júpiter. E, bom, a gente está falando aí de redes sociais. A gente vê que você é bem ativo ali nas redes, né? De estar ali sempre presente. Isso sempre foi natural para você? Ou você gosta de estar ali também para poder comentar com a galera, ver os elogios, ver aquelas críticas que são mais construtivas também? Como é a sua relação com as redes? Eu acho que é muito natural para mim, porque como eu falei lá no ensino médio, eu tinha 8 blogs, e um deles era de televisão e de cinema, que era o que eu escrevia. Então é um universo que eu tô muito, desde sempre, conectado, assim, né? Então eu acho que eu não conseguiria fazer assim, distante. Eu gosto de ter o calor do público, de saber o que as pessoas estão achando. E acho que isso dá uma noção pra gente também, realmente, a gente tem que filtrar, porque tem pessoas que são, enfim, tão infelizes com as próprias vidas, só querem destilar ódio, mas esse é a minoria, e eu não gosto nem de falar deles, porque é isso, acho que a gente tem que aprender a dar valor a 90, 99% dos comentários que são positivos, que são legais, que são construtivos. A gente vai ficar falando de 1% que não é, então é filtrar essa galera, dar uma ignorada, se passar do ponto, dar um bloquezinho. Mas, no geral, eu tento ficar ativo, sim, porque acho que é isso. É um universo que eu já me sinto integrado, assim, desde a adolescência, né? Profissionalmente, inclusive. E eu gosto de ver a repercussão que as pessoas estão achando. Na época da Malhação, eu lembro que eu puxava muito esse bonde, assim, com o elenco, de fazer o que a gente está fazendo hoje profissionalmente, assim como o Guto, de ter o spin-off fora da novela, com conteúdo feito específico para as redes sociais, assim, que foi uma demanda da emissora para mim, mas na Malhação eu já fazia isso, juntava a galera e falava, não, vamos fazer essa foto tal, porque no capítulo tal vai ter isso e essa foto a galera vai gostar de ver, vamos fazer um vídeo juntando o personagem que vai ser legal fazer uma coisa, tipo um spin-off também, então acho que sempre foi muito natural para mim estar nas redes, estar envolvido, estar lendo e respondendo. Tento estar ativo, sim. Eu vou puxar um pouco para a parte das críticas, apesar de você ter falado que não gosta tanto assim de falar, porque existia algumas pessoas nas redes sociais que criticavam ali aquela relação do Guto com a Leda e com a Lisandra, né? Algumas pessoas chegaram a falar sobre romantização de assédio. Eu queria saber se isso chegou até você e se você concorda com isso. Ou não, como você responde a essas pessoas? Eu acho que toda obra ela quer refletir sobre algum assunto, né? É ficção. Então, todo o plot da Leda, no momento, por exemplo, que ela se vê apaixonada pelo Guto, tinha a cena seguinte que ela pedia demissão da gravadora. Então, não foi uma história que foi construída para romantizar e teve um happy end em que, nossa, não, foi tudo. Primeiro que tudo foi para gerar um mal entendido, né? De que o Guto era um grande pegador e o cara é virgem. Então, acho que faltou um pouco de humor
e de interpretação de texto no geral, assim, de quem levou para o lado errado da coisa. Porque as histórias se desenvolviam para ter um desfecho, não foram histórias que não acabaram. Eu acho que as pessoas têm uma ansiedade, às vezes, e às vezes a novela acaba tendo essa coisa de lançar a sinopse breve de cada episódio, né, que não foi ao ar ainda. Uhum. E eu sinto que algumas pessoas pegam esses mini resuminhos, não entendem. Ali tem só o resumo, não tem direito como o autor, o diretor e nós atores, né, conceituamos a história, o plot. Então eu sinto que foram quem achou teve essa visão foi mais de uma coisa de ver uma cena fora do contexto ou não esperar o desfecho dela, porque na história que o Daniel construiu ele realmente desenvolvia tudo. E teve um momento da Lida pedir demissão quando ela falou: nossa, ele é meu estagiário, eu não posso me relacionar com meu estagiário. E olha que nem teve relação, ela só sonhava, e só de Sim. sonhar ela pediu demissão. Então é isso, eu acho que foi feito tudo de uma maneira bem feita, né? Eu não vi por esse lado, não. Mas sim, vi que algumas pessoas tiveram essa visão, mas acho que essas pessoas não assistiram a novela integralmente. Você falou Tarado Mirim, eu adorava esse apelido, O inclusive. Tarado Mirim. Muito divertido, né? Sinto falta, ninguém mais chama ele de Tarado Mirim. Pois é, agora que esse plot fechou. Mas olha, essa semana vai vir outro desafio na vida do Guto. Não posso dar spoiler, mas... Pois é, mas a gente ia conversar logo disso agora. O que a gente pode esperar do Guto, tanto na novela como no spin-off, né, ali no Vida de Estagiário. O que a gente pode esperar aí, né, dos próximos passos do Guto? Olha, tem muita coisa, mas não posso falar, vocês sabem. Mas recebi essa semana um bloco novo aí, mais adiantado, que fiquei surpreso. Li umas cenas que acho que a galera vai ficar assim. Muita coisa, a galera vindo aí. E diferente, assim, tipo. Não sei se as pessoas estão esperando que isso vá acontecer já. Mas vem aí, muita coisa aí. Já será? Eu pesquei assim, será um beijo, Lupita e Guto, não sei. Vamos ver, né? I don't know. Eu vou dizer que que o meu chip é esse, né? É o Guto e a Lupita. Eu sou minoria aqui, gente. Eu torço por Guto e Mila. Eu sou. Mas assim, Mas eu e fico falando feliz também de ver que a galera shippa com várias, né? Legal isso. Eu, como ator, fico feliz de saber que eu tenho um jogo cênico que, né, funciona com a Daphne, com a Ana e com quem tiver que funcionar. A gente está aberto. Fico feliz, assim, de ver que tem torcida dividida. Porque o legal da novela é isso, né? Ainda mais uma novela do Daniel, que é Sim. especialista em triângulos e quartetos e chips. Sim. Ele sabe fazer triângulo como ninguém. Todo mundo fica aí na dúvida. E, bom, a gente ainda tem muito que ver do Guto, né? Vamos ficar ansiosos. E pra gente ir finalizando esse papo, que eu sei que você vai gravar, até pra gente poder ver aí, né? O que vai acontecer com o Guto. A gente também queria falar o que você espera do futuro da sua carreira, né, amigo? É essencial. Até uma notícia de que você teria sido escolhido para fazer um teste para a próxima novela das 6. Sim, você pode adiantar alguma coisa? Porque a gente está te vendo em Família Tudo, mas a gente já quer te ver numa próxima novela. Pô, fico muito feliz de ouvir isso, de verdade. E eu também, eu amo fazer novela, gosto de ressaltar isso, porque é isso, eu sou noveleiro. A minha primeira forma de contato com a arte foi através de novela. Então, assim, eu sou um ator que gosta de fazer novela, gosta de obra aberta, gosta de muitos episódios, gosta de construir o personagem, sabe? Devagarzinho, assim, com vários capítulos, episódios. E, enfim, não sei ainda para onde irei pós Família Tudo, mas possibilidades estão sendo desenhadas, sim. Fico muito feliz de saber que as pessoas estão pensando em mim para personagens e é isso. Eu não tenho muito o que falar, mas espero que logo logo eu já possa falar, já se concretize alguma coisa, porque estou muito animado, e como eu falei, né, essa segunda na minha primeira fase, assim, digamos, de carreira mais juvenil, eu tive a chance de fazer protagonistas maravilhosos, como foi o Alex da Malhação, que foi incrível, o Rob Lowe, né, do Gênio, do Miguel Falabella, e fico agora, claro, na expectativa,
na vontade de fazer meu primeiro protagonista adulto, assim, né? Nessa nova fase. E torço para que ele venha logo, seja um personagem legal. Tenho muita vontade de fazer um vilão também, que é um lugar que eu nunca pincelei, assim como na comédia eu nunca tinha colocado o pezinho em Família é Tudo, eu tô tendo essa oportunidade de fazer comédia pela primeira vez. Quero muito também que a primeira vez de um personagem mais vilão venha para eu poder mostrar esses outros lados, né, que eu tenho como ator e quero que o público conheça e se conecte também. E a gente também está na torcida. Como a gente falou, a gente é muito noveleira, assim como você, e muito fãs do seu trabalho. E estamos adorando acompanhar o Guto em Família é Tudo. E adoramos essa conversa, né, amigo? Foi muito também bom. Gostei muito. Gostei e muito. muito obrigado. Que a gente tenha outras conversas. Sim. E parabéns aí pelo trabalho também. Sigo vocês, adoro a Splash. Obrigado. E a gente espera voltar a conversar com você agora para falar sobre o protagonista. É isso. A próxima vai ser para isso. Sim. Obrigado, Profetizamos. Gente. É isso. Obrigado, Daniel. Obrigado, Daniel. Foi um prazer. Valeu, gente. Até a próxima. O prazer foi meu. Tchau, tchau. Qual?